E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e hoje estamos aqui para mais um episódio do quê? Do quê? De mais um Mangás Cancelados, quadro este que a gente fala de mangás cancelados, né? Mangás que acabaram antes da hora, mangás que tiveram o término de forma precoce porque foram interrompidos de algum motivo e a gente vai explicar o porquê que Neolation, o do episódio de hoje, foi cancelado, né? Mas, antes de qualquer coisa, eu tô aqui com a Gabi. E aí, gente, aí, colegas de bancada, e aí, ouvintes, como vocês estão? Estou aqui na minha estreia do Mangá Constelados para comentar um mangá com morte prematura aí. Tô animada, minha primeira vez. Uhul! Estou aqui também com o Gabisso. E pessoal, como é que vocês estão? Agora essa vai ser minha estreia depois de tanto tempo, né? Eu fui convidado no mangá cancelado do último ano, né? Aquele mangá da autora de Haikyuu, que eu não lembro o nome. E de tão esquecível que foi. Agora esse é memorável, né? Porque esse aqui é uma de hackers. Tem muito a se falar, né? Exatamente. Estou aqui também com o Hobbes. E aí, gente, eu sempre tô aqui, né? Querendo ou não, né? Mas, para falar pra tu que você foi um dos cansados mais chiques que eu já li até hoje, tá? E também um dos piores também. Esse mangá é uma merda, né? É isso, gente. Calma, a gente vai explicar o porquê que ele é bom ou porquê que o Hobbes está errado. Mas antes também estou aqui com o Talion. E aí, gente, vocês já estão cansados de me ver aqui, né, com o meu ânimo todo feliz comentando mangá cancelado. Nossa, como eu amo ler mangá cancelado. Meu Deus do céu, é muito bom, cara. Que experiência maravilhosa que é ler um mangá cancelado, né? Inclusive o Gabi percebi que ele também tem tanto azar quanto eu, né? Porque ele leu acho que foi o Kibengakuha que ele participou, né? Então, caraca, um dos piores mangás que eu li de todo o Cancelados, ele participou e agora, olha só, ele tá com um mangá incrível, né? Que a gente vai comentar agora. Tô muito feliz, gente. Enfim, indo direto ao assunto propriamente, Neolation, ou Neo Zero ponto e vírgula Lation, né? Mano, esse nome já é uma merda, né, cara? Pô, pra que colocar tanta coisa assim no nome, caralho? Pelo amor de Deus, velho. Eu também sou contra esse nome porque as pessoas não vão lembrar como pesquisar certo. É. As pessoas vão botar isso um zero, porque nem é um zero na real, porque se você olhar na capa do mangá, isso é meio que parece aquelas letras suecas. Ele explica que vem do latim, alguma parada assim, né? O nome dele. Porque o Neo, na real, é o nick do protagonista, né? Que o autor quis colocar como nome do mangá, né? Isso. Elation, assim, porque é a revolução do Neo, né? Vixe. Nossa. Enfim, o Neolation foi lançado em 2019, na edição 2 da Shonen Jump semanal, e durou até a edição 22-23 do mesmo ano. Foi escrito por Hirao Tomohide, que até agora não fez nada tão impactante assim, mas em compensação foi desenhado por Yoda Mizuki, que foi duas coisas importantes para falar: ex-assistente de Gege Akutami e desenhista do sucessinho atualmente, no momento dessa gravação, de Marriage Toxin. Algum de vocês lê esse? Eu li pouquinha coisa, ele melhorou, tipo, comparado a esse mangá, ele já melhorou muito. E o mangá lá é muito dinâmico e também, a gente tá gravando em junho de 2024, esse mangá a Panini anunciou, já deve ter saído também no Brasil, pra quem quiser comprar. Exato. E tacando agora propriamente a sinopse, sejamos realistas. A civilização tal como a conhecemos depende muito dos computadores. E os hackers aproveitam isso ao máximo. Mas Neo é um hacker do bem, ou quase isso. Junto com seu parceiro Duran, Daigo, eles enfrentam os bandidos hackeando e se não der certo, o pau quebra. Ou seja, é um mangá de hackers, mas que também vai ter ação, diversos tipos de ação, né? Porque esse mangá inclui corrida, perseguição, invasão de prédio, ou explodindo o celular, atacando fogo nas coisas. É mangá de hacker, assim, se tu pensar da maneira mais ficção possível e galhofa. E antes de falar propriamente do mangá, eu quero só tacar um contexto do como é que tava a publicação. Ele entrou no lugar de Alice Totayo, que é um mangá cancelado. Se a gente reclamou de Neolation, de título, a gente tem que reclamar desse que futuramente vai ter, algum momento vai ter aqui no canal, porque ele foi cancelado também. Ele entrou no lugar também de Sougou de Kanji Gaisha, Daihyo, Torishimariaku, Shachou, Senzoku, Rishu, Tanaka, Seiji. Eu tenho uma teoria de que o primeiro passo pro mangá ser cancelado é ele ter um título que não pega. Um título longo, um título esquisito. Eu Que nem concordo. aquele que vocês comentaram, PPPP. Eu acho hilário, cara. Quem que bota o nome do título? Parece que o cara tá avacalhando o negócio, né? Não sei, é uma teoria que eu tenho. E entrou também no lugar de World Trigger, que no caso não acabou e nem foi cancelado, né? Porque o World Trigger teve uma época que entrou em ato, aí quando eles voltaram, resolveram transferir pra outra revista, né? Estamos gravando em junho de 2024 e tá em lançamento, lança de vez em quando os capítulos de Old Trigger. Exato.
Aí o Neolation foi da mesma leva de Gokutei Higuma, que é o outro cancelado. E Chainsaw Man, né, gente? Então... Não, eu penso, tipo, o pessoal pra ler, tipo, vai pegar o primeiro capítulo pra ler. Tem o capítulo desse Neolation, que é cheio de texto, chato, aí só vai pro capítulo Chainsaw Man, que é rápido, fácil e tem gore. Qual que o pessoal vai querer, né? Ali saiu junto com o Gokutei Higuma, né, que eu acabei de mencionar. E David Kun, que tem um episódio aqui no Mangás Cancelados, pra você conferir. Baita mangá. E entraram no lugar Futari no Taisei, Beast Children, Samurai 8 e Tokyo Shinobi Squad. Ah, qual é? Cara, mano, a Jump tem umas épocas que a Jump não acerta nenhum. Quero mandar um abraço pra Beast Children aí, né? Que coincidentemente o mangá dele tá sendo cancelado no mesmo dia que a gente tá gravando isso, né? O outro mangá dele, que é o Green Green Greens. Então aí um beijo pra ele. A Jump tem época que não lança mangá, nenhum dá certo, né, cara? Muito foda. E o Samurai 8 e o Tokyo Shinobi Squad que eu mencionei tem também programas aqui do Mangás Cancelados, né? E eu dei esse contexto aqui com obras que saíram e que entraram, mas tacando... Onde é que estavam os mais famosos nessa época? One Piece estava no começo de um ano, Jujutsu Kaisen estava em Kyoto, Kimetsu estava no Castelo Infinito e Black Clover estava em Elfos. Lembrando que Kimetsu, esse Castelo Infinito de Kimetsu é o arco final, tá? Exatamente. E outra coisa que eu quero mencionar também é que tem vezes que eu não menciono outros mangás em relação a... outros mangás mais famosos em relação a como é que eles estão funcionando na época. Porque como tem mangás que eu não li, eu não sei como designar os arcos do que tá acontecendo. Principalmente um mangá que isso acontece muito comigo é o Boku no Hero, tá? Tenho muitas vezes que eu vou abrir a wiki do Boku no Hero e ver, tá, qual é esse arco do Boku no Hero? Aí eu leio, aí tipo, tá no meio de 3 arcos ou no meio de 2 arcos, aí quando eu vou tentar fazer a tradução do nome, eu não sei que arco é esse. Eu sei que tem pessoas aqui que leem ou leram Boku no Hero, óbvio, mas para eu evitar essa fadiga, eu só normalmente não falo o que tá acontecendo com Boku no Hero e outros arcos também, porque eu não, sei lá, não tenho conhecimento muito sobre Haikyuu, sobre qualquer outro We Never Learn, então não vou dizer, esse é o arco do não sei o que, não vou mentir isso para vocês. Tacado aqui ao contexto, eu queria falar uma coisa que nem mencionado na sinopse, que é um mangá de hackers, né? Uma coisa que eu acho interessante nesse mangá, aí você pode achar interessante no sentido ruim ou no sentido bom da coisa, né? Porque eu acho esse mangá tão galhofa. Uma coisa que me lembrou esse mangá foi principalmente umas coisas tipo Capitão Tsubasa da vida, Super Campeões, que parece que é aquele tipo de obra dos anos 80, 70, que o cara, ele quer fazer um mangá. Tá, eu quero fazer um mangá. Eu quero fazer um mangá de X assunto. Só que o cara ele não tem tanto conhecimento no assunto. Só que ao invés do cara resolver gastar mais tempo estudando ou contactando pessoas que saibam mais do assunto, etc., ele resolve assim, não, pelo que eu sei, eu vou fazer um mangá. Aí pareceu isso nesse Neolation, porque, cara, tem questões um pouco de hackers, tecnologia, não sei o quê, mas acho que tem muita coisa viajada demais, assim, tipo, porra, o cara hackeou um carro. Como é que uma pessoa hackeia um carro, sabe? Não precisa nem tão longe, cara. Ele explode o celular hackeando, velho. Cara, até hoje eu penso como que alguém consegue hackear o celular, tipo, aumentar a temperatura solar e explodir no bolso do cara, mano. Mas, Júnior e Robson, vocês não acham que é levar ao absurdo? Tipo assim, o cara pega uma coisa, um aspecto e leva ao absurdo e, tipo, isso é normal na arte? Como, sei lá, igual o pessoal que faz poder de fogo leva isso, tipo, um absurdo que você fala, cara, isso é muita mentira. Mas aí faz parte da arte, e aí é licença poética, né? Não, mas eu não acho isso que eu tô falando ruim. Eu tô dizendo que existem obras que parece que o cara quer retratar tal assunto, só que não é questão do cara aparentar que ele ama o assunto a ponto de amar no sentido de conhecer muito bem. Parece que ele quer falar de um assunto, aí ele extrapola em relação à arte. Eu não acho isso um problema. Tipo, tu lê Neolation, tu não pensa que o cara, ele é um conhecedor de programação, entende? Eu também não tô reclamando dessa parte, porque normalmente esses mangás mais... Eu gosto de mangá galhofa, tipo, tem Jojo que é galhofa pra caralho, tá ligado? Mas pra ser funcionar pra mim galhofa, o mangá tem que ser divertido. Neolation não é divertido. Eu acho que o ponto, na verdade, é justamente, acho que ele extrapolar isso, eu não acho ruim, pelo contrário, eu acho até legal o fato de ele fazer isso, porque de fato existe essa parada do overclock, onde você superaquece tem até uma função, né, acho que no computador, não lembro agora exatamente o programa que tu baixa pra superaquecer o teu PC pra ver até onde ele vai, até onde tua placa aguenta. Então tem uma lógica por trás disso. Eu acho que o problema é que a gente não sabe a limitação da
dessa programação dele, sabe? A impressão que dá é que ele, tipo assim, sempre que ele precisar, ele vai tirar o notebook do bolso e vai fazer qualquer coisa, então, tipo, como isso não é muito fundamentado dentro da obra, talvez por ela ter sido cancelada, ou talvez porque por incapacidade do autor, isso não tem como dizer, porque eu não sei exatamente quando ele ficou sabendo do cancelamento, a gente acaba não tendo muita noção. Tem um quadro onde ele lê sobre programação do tipo C, né? Eu não sei de programação do tipo C, eu só fiz Java e Python, então não sei dizer até que ponto aquilo ali pode ser levado a sério, mas assim, óbvio, claro, né, dentro da fantasia do mangá. Mas assim, eu acho que a falta de limites pro que ele pode fazer é um problema muito grande, porque até o flashback dele, a gente não conhece nada sobre o protagonista, né? Então a gente só tem a tendência de achar que ele pode fazer o que quiser, de qualquer forma, de qualquer jeito, se tiver um pequeno dispositivo digital no bolso. Então, talvez isso tire um pouco a imersão da história, justamente pela falta de limites imposto, né? Mas eu não vejo como um problema ele hackear um carro, por exemplo, ou ele aumentar a temperatura do telefone. Acho que isso são coisas, assim, que se encaixam perfeitamente dentro do que o autor quer falar. Eu acho que a falta de explicação para isso que é um problema, na minha opinião. Diria que não é nem ele hackear um carro, mas ele fazer um carro normal virar um carro automático, sei lá, cara. Parece que ele avançou na tecnologia em uma noite, cara. Não, isso aí é, tipo, tem que ter uma suspensão de crença, porque qualquer pessoa que entende minimamente de carro sabe que, tipo, não, cara, cada carro é construído de uma forma, você não sabe, desativei o freio ABS e agora ele vai ficar, tipo, automático, não é assim. Eu acho que, da minha parte, assim, tirando a parte de hacker, uma coisa que eu gostei, beleza, eu acho que ele faltou mais aulinhas com Death Note, que Death Note faz coisas muito idiotas para serem extremamente inteligentes. O cara faz isso muito bem. Aqui ele faltou aula, ele, tipo, ele trata de um assunto que ele não conhece tanto, mas não consegue fazer aquilo parecer inteligente. Isso realmente parece que dificultou, assim, a gente se apegar ao mangá. Mas eu acho, por outro lado, uma coisa que eu gostei é ele trazer coisas que acontecem na era digital. Por exemplo, ele fala sobre o jogo da baleia azul. Quem viveu essa época sabe, cara. Tipo assim, isso é algumas coisas que a internet trouxe, entendeu? Ou as fake news também, que ele queria usar as fake news a favor dele e tal. Então, tipo assim, não só a parte tecnológica, eu sinto que também o movimento digital ele conseguiu trabalhar bem nesse sentido, me fez prender a minha atenção. Porque eu fiquei pensando, cara, que mais ele vai usar de recursos de acontecimento na era digital pra colocar no mangá dele? Isso foi a coisa que mais me prendeu a atenção, assim, tipo, não foi o protagonista ser muito bom em hacker, que isso aí realmente foi. Eu tive que desligar um pouco o meu cérebro ali, que, tipo, eu não vou ficar criticando muito, não vou ficar pensando muito sobre isso, sabe? O que eu gosto de Neolation, e eu concordo com a Gabi nesse ponto, é o fato de ele trazer algo da era digital pro mundo dos mangás. Porque eu sempre me pergunto assim, por que não se fala tanto sobre coisas atuais, né? Na Jump, assim, ainda mais com relação à internet, fake news e tal, porque é uma coisa que tá sempre em alta, tá bombando muito, e isso é relacionável com o público jovem que consome a Jump, né? E Neolation faz isso. Talvez o problema de Neolation seja justamente esse, né, que a gente comentou, o fato dele não trazer nada muito inovador, assim. Ele não explica muita coisa que ele faz, o protagonista parece só ter um S-Pool quando ele vai utilizar essa programação. Os personagens, a gente não conhece muito sobre eles, eles só estão ali existindo. Por exemplo, eu posso dizer que os dois principais personagens, né, eles são até legais, eles são interessantes até um certo ponto, mas nada é muito aprofundado sobre eles. Tem um determinado ponto da história onde acontecem coisas meio do nada, assim, tipo, a gente estava até comentando antes de começar a gravação, né? Do nada chega um cara lá e dá um tiro na perna do Neil, e o Neil. E o Neil vai tentar enganar ele, aí ele deixa um bilhete lá, tipo, essa parte até achei legal, esse finalzinho ali, que ele deixa um bilhete pro Neil dizendo que ele já sabia de tudo, que o Neil tentou enganar ele, mas ele já sabia que o Neil não tinha informações sobre ele, que era um blefe do Neil e tal, aí o Neil finalmente encontra alguém mais inteligente que ele, e ali é estabelecido o grande vilão da trama, né, digamos assim, que até demorou pra aparecer, sinceramente, volto a dizer, hoje em dia a Jump, acho que 2019 já conta, né, tá muito mais rápido, as coisas têm que acontecer com muito mais velocidade, é difícil ter calma pra poder ir construindo algo meio slow burn, assim, ainda mais um mangá como esse, que é um Battle Shonen, e não é um Battle Shonen ao mesmo tempo, né, não dá pra dizer exatamente isso, mas tem muita batalha. Então meio que as coisas têm que acontecer mais rápido, esse vilão acaba vindo lá na metade do mangá, se a gente for falar assim, né, porque o mangá foi cancelado.
E ele traz muita coisa depois, né? O flashback do garoto, por exemplo, foi uma das partes que eu gostei, apesar da Gabi ter dito que não gostou, o Hobbs, pelo jeito, acho que gostou também. Mas eu achei legal o flashback dele, foi uma parte que eu achei bacana, assim, o fato dele ter lidado com isso, da menina ter morrido de câncer por conta dessa situação, que o objetivo dele era conseguir curar a doença dela e tal. É uma coisa bem inocente de criança, mas que eu achei funcional. Acho que, de repente, se isso fosse colocado antes no mangá, talvez servisse bem como forma de a gente se aprofundar, né, um pouco na história dele. Eu gosto de dar o exemplo de Kagurabachi, por exemplo, que é um mangá que foi muito criticado por não ter substância, né, os personagens serem muito... tanto faz. E aí, quando criticado, logo ele já pegou e colocou um flashback do Chihiro e de alguns outros personagens dentro da história para tentar manter o mangá e deu certo, sabe? Mas não significa que vai funcionar, mas é um exemplo de algo que o autor tentou fazer para consertar aquilo que não estava tão interessante. Eu acho que o Neolation também errou nesse ponto, né? Colocar coisas tarde demais na história. Sobre essa coisa do flashback dele, eu tive a impressão, na verdade, Thalion, que foi tipo, ele recebeu notícias que ele ia ser cancelado. Isso também é o meu ver, né? E ele falou, cara, eu vou apresentar então um flashback do Neil que eu pretendia com esse personagem. Porque a partir do momento que ele é tratado, uma coisa que é tratada muito sobre o protagonista é... Ele é um cara bom, entre aspas, mas ele comete crimes. Porque hackear é crime. E aí o tempo todo fica aquela coisa, qual a diferença entre ele e os vilões que ele tá derrotando? Eu acho que, tipo assim, ele quis responder essa pergunta no final. Porque é uma coisa que. Se tinha uma coisa que ele tinha em mente quando ele escreveu, era isso. Ele queria, tipo, mostrar que o protagonista, ele não era nem tão mal, nem tão bom. E aí no final, tipo assim, cara, já que vai ser cancelado mesmo, vou botar um flashback dele aqui e mostrar o meu ponto no final. Tanto que o final do mangá é, tipo assim, ele aceitando que ele tem amigos e tal, e, tipo, fazendo questão daqueles amigos. O que é um processo muito rápido, dado que ele tinha sido apresentado. Ele tinha sido apresentado como um personagem meio distante, assim. E aí, tipo, em 19 capítulos ele virou um personagem que aceitou amigos. Isso é justificado pelo flashback dele. Então, tipo, eu sinto que ele falou assim, cara, pro final do meu mangá, eu queria que o meu protagonista se desenvolvesse a ponto de você falar, cara, esse cara é bom porque ele consegue criar laços e etc. O que não deixa de ser uma coisa bem clássica da Jump, assim, né? Amizade, que é o lema dele e tal. Então, a impressão que eu tive é que no final o flashback foi tipo, cara, já que eu não vou conseguir fazer muita coisa, pelo menos essa coisa dele, se ele é bom ou ruim, eu vou responder no final. Entendeu? Eu acho que até essa coisa que ele estava tentando planejar do flashback, o momento foi de cancelado, óbvio, mas eu acho que ele já tinha isso no gatilho para tentar transmitir na história em algum momento. Possivelmente em algum momento futuro, para você entender mais o passado do protagonista, entender as ações dele mais. Mas eu acho importante isso daí para as pessoas entenderem o que o autor está querendo transmitir com o personagem. Mas ainda assim eu achava interessante, não necessariamente bom ou ruim, óbvio, mas eu achava interessante ele ter resolvido fazer um protagonista que à primeira vista é um anti-herói. O objetivo dele é derrotar pessoas do mal, ok, mas o objetivo dele não é questão, não aparenta ser que é porque ele é do bem, não sei o quê. É porque ele quer dominar todo mundo e é isso, sabe? Ele quer estar no topo, ele não quer ser a pessoa ruim, mas ele não quer ser, aparentemente, não é uma pessoa tão boa assim. Vide o tanto de coisa que ele, talvez um pouco exagerada, que ele faz no mangá, que justifica também pela mentalidade dele, que, sei lá, se fosse um mocinho, a gente pensaria assim, talvez ele não faria isso, sabe? Esse mangá de hackers tenta trazer muita suspensão de descrença, então acho interessante também o personagem, se ele age de acordo mais com as ações dele do que em relação a alguma moral maior, sabe? Uma coisa que me incomoda muito, inclusive, é eles usarem exatamente a palavra malvados. E tipo, cara, sei lá, velho, se você quer tanto trazer essa discussão entre bem e mal, não usa a palavra malvados, porque, tipo, já meio que deixa rasa a discussão. Eu sinto isso, não sei explicar por quê. Mas eu não gosto quando a pessoa, tipo, bota imoral, sei lá, é incoerente, porque ele faz coisas que aparentemente é considerada bom, sei lá, velho, usa outra palavra. Tipo, derrotar os malvados. Eu não sei se é uma coisa que ele faz de propósito, mas me incomodou quando eu tava lendo. Eu acho tão interessante desses mangás que não tem que tentam mostrar que o protagonista tem um lado dúbio, assim, né? A lá Death Note. O que eu acho mais interessante a discussão é justamente as pessoas que leem e elas têm que olhar por si mesmo. Poxa, será que esse cara tá errado? Porque até hoje, Death Note, até hoje tem gente que acha que o Light tava certo, que o Kira tava certo, que ele matou pouco e tal. Porque Death Note
por exemplo, não tenta colocar na mesa assim, não, esse cara tá certo, esse cara tá errado. Ele te mostra no mangá. É óbvio que o mangá deixa muito claro que as atitudes do Kira são erradas, mas ele não precisa ser expositivo demais ao ponto de te encher o saco falando assim, olha só, esse cara é mau, você não pode gostar dele, tu não pode gostar dele, tu não pode gostar. Isso fica implícito lendo a história. Só que é mais interessante para as pessoas poderem discutir isso do que ele colocar mal, bom, bom, mal. Eu não sei se isso é um problema de tradução, como é um mangá cancelado, possivelmente ele não foi traduzido oficialmente. Mas, cara, é meio esquisito, assim, sabe? A Scan em português é horrível, mas, assim, cara, eu não sei realmente. Mas se atendo ao que eu consegui ver, realmente eu concordo com a Gabi, né? Essa parada de ficar justificando o que o personagem é ou não é, pra mim é meio broxante no mangá. Falando de uma experiência pessoal agora, de mesmo, que eu tá tentando desvendar por que aconteceu com o mangá, né? Cara, eu achei muito chato de ler o mangá. Eu acho que o primeiro capítulo de um mangá é muito importante pra se interessar nele ou não. Eu acho o primeiro capítulo desse mangá muito ruim. Muito por conta da quantidade exagerada de textos. Cara, o primeiro capítulo se passa todo na escola, tipo, a gente não tem tanto destaque do próprio protagonista, né? A gente tem mais destaque do deuteragonista. Eu acabei não tendo tanto interesse, assim, pela história. Quando eu fui entender do que a história ia tratar, eu não li a sinopse, né? Eu fui ler, eu não gosto muito de ler sinopse, porque eu gosto de tentar me surpreender com o que eu vou ler ali. E a sinopse, querendo ou não, às vezes entrega um pouco do que significa o mangá. E aí eu fui entender do que tava, o que ia acontecer, que o mangá ia ser sobre hacker e tal, né? Até o final eu não sabia se ele ia fazer uma coisa mais mística ou fazer uma coisa mais pé no chão. No fim é um pouco dos dois, né? Porque tecnicamente ele faz coisas que existem, mas ele extrapola. No fim, assim, o primeiro capítulo não me interessou. Eu confesso que ler os primeiros capítulos pra mim foi torturante esse mangá, assim. Eu fiquei com dor no coração de ler, foi demorado, eu tive que dar uma parada, dar uma respirada, porque, bom, eu li tudo numa vez só, né? Então talvez isso também tenha prejudicado a experiência. Mas, cara, eu sinto que o primeiro capítulo desse mangá poderia ter sido mais interessante do que ele foi. Geralmente esses mangás têm one shot antes, né? Eu não cheguei a ler, talvez o one shot seja até melhor. Mas, cara, eu achei meio preocupante, assim. Acho que ele poderia ter feito melhor esse primeiro capítulo, ter apresentado talvez o Neo já mostrando um pouco das habilidades do Neo, ou ter começado talvez já com uma forma de introduzir o protagonista de uma forma mais interessante, como o próprio Kira, né? Meio com uma moral mais dúbia logo de cara, pra gente se questionar sobre o que a gente vai ter no final do mangá. Mas achei meio esquisito, assim, né? Esse primeiro capítulo. Não sei o que vocês acharam. Esse primeiro capítulo, eu concordo muito contigo. Eu achei uma boa parte dele chato pra caramba. Assim, eu não quero que ele dê a resposta do mistério, mas que ele dê um hint, pelo menos uma fragulha do mistério ali. Por exemplo, se ele colocasse um pouco da motivação do Neo ali, sabe? Por exemplo, um pouco do flashback dele com a garota, até poderia ser mais interessante de eu seguir lendo, sabe? Porque eu teria um motivo pra poder descobrir quem será o Neo no final, sabe? Mas não teve nem isso. E não ajuda que, cara, todo esse drama e conflito do doutor protagonista dele é um saco também. Nossa, eu acho todos os personagens secundários um porre, assim como o protagonista, sabe? Não teve nenhum que eu achei realmente interessante. Aliás, isso pra mim é terrível, porque, tipo assim, o mangá começa o Daigo contando a história dele, o protagonista contando a história dele, como ele tinha dívidas, não sei o quê, e você começa o mangá achando que vai ser sobre as dívidas do Daigo, e não é. Ele não tem nem relevância quando chega no final, é tudo sobre o Neo, não tem, tipo, as dívidas dele, foda-se, resolveu aquilo no primeiro capítulo. E você fala, tá bom, então esse menino vai ter alguma importância, ele perde a importância dele. E, aliás, teve uma hora que o Talion falou, os dois protagonistas, eu adoro que ele simplesmente esqueceu a menina. E aquela menina, velho, ela tá ali pra cumprir cota, né? É muito engraçado. Esse é um mangá que, no caso, quando eu tava lendo, assim, eu vou concordar com vocês. Pra mim, tem um protagonista, tem uma pessoa que importa nesse mangá, no final das contas. A importância do drama inicial é pra tu entender o poder do protagonista, entender como é que funciona toda a história. Não necessariamente saber só a moral do personagem, mas saber como é que o protagonista trabalha envolvendo esse tipo de assunto, etc. Como é que vai funcionar os poderes do mangá, que tipo de pessoas ele vai enfrentar no futuro, talvez pessoas com o mesmo poder que ele, que nem mostrou aquela organização do mal. A importância dos outros dois protagonistas na história. Eu entendo que tem uma coisa o cara ele é forte, aí por isso que ele tem que bater nos outros, porque o cara é fracote que só sabe mexer no computador. Mas nem pra isso, tipo, podia só ser um cara contratado por ele. A irmã do Daigo tem 3, acho que citam ela uma ou duas vezes, que ela se esforça muito pra trabalhar, pra conseguir arrumar as dívidas. Eu fiquei mais curioso pra conhecer a irmã do Daigo do que pra conhecer a menina, que a menina, a única participação da menina é ter a amiga sequestrada pra funcionar o plot, né? Senão serve pra mais nada, coitado. Não, mas
claro, desculpa, perdão, né? Magicamente ela sabe abrir fechadura e ela sabe lutar capoeira também, né? Ai, sim, pelo amor de Deus! Ai, gente, desculpa, eu não consigo. Ai, não dá. Eu acho engraçado que eles estão tendo uma discussão séria. Aí ela, olha, você não tá capoeira, E né? assim, olha como eu sou útil. Por favor, não me descarte desse mangá, eu sou útil. É que, obviamente, esse tipo de história coloca esses outros dois personagens, o Daigo principalmente, ainda mais, para serem o leitor na história, para entender o que está acontecendo nas coisas, né? Isso traz um problema nesse tipo de história que, se o leitor na história não é tão interessante, tu só vai se importar com o protagonista e é isso, sabe? Porque como os outros dois não têm os poderes, que é meio que a parte essencial do mangá, ou eles não fazem per si o que todo mangá envolve, mesmo que Neolation também trate de outras lutas que não são só cibernéticas. Tu tendo dois personagens que, em teoria, não têm conhecimento de nada em relação a esse mundo, faz com que eles se tornem deixados de lado na história, mesmo que eles tenham a função narrativa de você entender como é que funciona o mundo, entender explicar o que o protagonista está querendo fazer, quais são os planos dele, qual é o próximo passo que ele vai executar, etc, etc. Eu ia falar que. Acho que todos vocês concordam aqui que o monge é o melhor personagem, né? Pra mim é assim. A cena do monge dirigindo, fazendo drift, aí os caras começam a explicar o que é um drift, né? O mangá do nada começa a explicar o que é um drift, como é que o monge faz o drift. Me lembrou aquele mangá do gorila, assim, que o cara tá olhando pro gorila fazendo um drift, ele fala assim, cara, esse gorila pode fazer isso. É o Neo olhando pro padre, falando, caraca, esse padre pode fazer isso, né? Tipo assim, você tem que superar o computador, mas assim, você corre, mas ele nunca correu contra você. Você vai ter que superar o computador pra passar ele pra eu poder hackear o cara, entendeu? E aí ele simplesmente hackeia o carro do cara e transforma o carro dele num carro autônomo, né? O cara, nossa senhora, velho, o cara driblou a tecnologia, impressionante, mano, ele é muito bom. É por essas coisas que quando eu leio esse mangá, eu penso que Machão não queria que ele fosse cancelado, só para ver o que tipo de coisa ele ia trabalhar no futuro, quais absurdos do mundo ele ia trabalhar no futuro, que tipo de gênero de mangá ele iria trabalhar no futuro, e fazer com que virasse em torno do mangá, se virasse em torno de hackers. Aí volta no meu ponto, né? Eu acho que a parte principal, a parte mais interessante dele não é o hacker. Não é craqueei um código aqui, não sei o que. Não, é ele realmente lidar com as questões da era digital. Pra mim é a parte mais interessante, que é o que ele deveria ter feito assim, sabe? Essa coisa de... Cara, se ele metendo IA, cara, inteligência artificial ali, porque quem é que controla a inteligência artificial? O cara que faz a inteligência artificial controla ele. Eu achei isso bem legal, papo reto, eu achei isso bem interessante. Achei um questionamento interessante, assim, pra um mangá que a princípio me parecia muito... Como é que é a palavra que o Junior usou? Balhofa. Tipo assim, é uma questão que ele levantou ali que é um pouco diferente do resto do mangá que ele tava apresentando, ele tentando ser super inteligente ali, ele apresentou uma questão mais simples que pra mim me pegou, sabe? Cara, uma coisa desse mangá que eu acho curiosa são os designs. O que vocês acharam dos designs assim? Porque... Acho engraçado como o único design que é muito chamativo é daquele vilão lá, o Devawan, acho que era assim o nome dele. Na verdade, eu acho que essa roupa dele é mais roupa de bombeiro, né, velho? Eu acho que talvez será que tem a ver com ele não pegar fogo na hora de colocar o seu. Cara, eu tô tentando teorizar uma coisa que o autor nem deve ter pensado, né? Não, agora, pra mim, mano, o design do mangá eu acho todos ruins. Todos genéricos e sem alma, cara. Horrível, cara. Se esse mangá fosse famoso, o tanto de chance de ter fanart boys love com os personagens seria alto, hein? Não, seria, vou citar um exemplo assim, tipo, Kagurabachi. Kagurabachi não é um mangá que tem designs interessantes. Mas é um mangá que deu certo, tá ligado? Aí vai ter 300, tipo, fanart, gente fazendo cosplay. Aqui seria a mesma coisa, se não o Leite não, tipo, durasse. Ia ter, tá ligado? Mas como foi cancelado, não tem um design que eu gosto, cara. Nem do monge eu acho legal também. É um design de um monge genérico. Pois é. Ia ter um monte de fanart do Daigo com o Itadori, assim. Nossa, gente, eles têm o mesmo cabelo, olha só que legal. Tipo o design do protagonista. Ele faltou também, sabe aqueles fones de ouvido que ficam no pescoço? Tipo, de gente que hackeia coisas? Nerdzão. Faltou isso, tá ligado? Porque de resto é só aquele protagonista, tipo, não, eu sou nerd mesmo. Olha a minha jaqueta maneira, tá ligado? Pô, mano, já vi isso em 300 coisas, tá ligado? eu só queria comentar uma coisa, só pra gente finalizar a discussão sobre o design. Uma das grandes coisas que eu não gostei do flashback foi porque o moleque, ele simplesmente, ele criança, era ele rebaixado, tá ligado? Não me deu pra eu sentir que ele amadureceu, é só tipo, ele só rebaixou.
Até a mãe dele tem nota musical também, sendo que era uma coisa específica dele. Peraí, ele tem mãe? Cara, como é que tu não lembra do único painel que a mãe dele aparece falando pra ele jantar e ele não quer jantar, cara? Como assim? Eu acho que esse exemplifica muito bem como as personagens são memoráveis, né, cara? Are you winning, son? Não, mãe, eu tô tentando fazer um jogo de Tetris aqui pra minha menina que eu gosto, né? No hospital. Aí ele muda a cor do Tetris, assim, ele vai no inspecionar elemento e muda a cor do Tetris. Ela fala, caramba, você é um gênio. Aí ele se declara pra ela no hospital, nossa, eu sempre soube que você me amava e tal. Aí a menina morre, né? Cara, parece aqueles final de fanfic, assim, sabe? Eu entendo o peso dessa cena, fez com que eu me interessasse também nesse arco, mas eu concordo que nem o que a Gabi falou, que esse arco pra mim não é tão interessante assim. Vide que a coisa que, né, a gente mencionou, de ser o arco de cancelamento, pra você entender o que o autor estava querendo fazer com o protagonista, etc. Para você. Olha, eu tratei o personagem desse jeito, mas era por tal motivo que eu ia mostrar no futuro e infelizmente não deu, então tá aqui. Em relação a esse arco, foda, é que não é necessariamente ruim ou bom isso que eu vou falar, mas é aquela coisa quando eu vejo esse tipo de flashback, eu penso assim, é só aquele flashback que a gente já viu 1 milhão de vezes, daquela coisa o cara, ele tinha um amor, ele se interessava por alguém, só que o máximo que ele podia dar, infelizmente, não deu certo, aí por isso que ele tá nesse caminho, sabe? Basicamente a história de qualquer herói, assim, um passo atrás pra poder te alcançar e eu vou, sabe? Mesmo que isso vá além dos meus destinos, ainda vou tentar o máximo que for possível, mas infelizmente não deu, por isso que a minha persona se tornou desse jeito. Aliás, uma coisa que me incomodou muito nesse flashback também é ele fazendo matemática quando ele era criança, né? Ele fazendo os números na areia, e aí ele conta assim, 2 caras maus vezes 1 cara mal dá 3 caras maus. Cara, que cringe! Pelo amor de Deus, cara, isso é uma coisa que mais me incomodou nesse mangá, foi as partes cringe, essa foi uma parte bastante cringe, cara. Foi bem bizarro mesmo. O que eu queria com aquilo? Sendo. Mas enfim. Mas aí, eu te pergunto, você gostou tanto do Neo quanto do vilão da Baleia Azul? Esse vilão é realmente incrível, né? Ele criou uma IA, né? Que na verdade ele mesmo é controlado por ela, né, cara? Mano, isso daí não faz sentido não. Não, é que faz sentido porque você cria a IA aprende e te manipula, tá ligado? Pra mim essa é a diferença de uma boa ideia versus uma execução ruim, né, cara? A ideia é legal, pô. O cara podia construir um arco inteiro disso Pô, isso é interessante pra caramba, né? Mas o cara só faz de qualquer jeito. Não, assim, mano, aí você vai ver, tipo, o protagonista é tão foda que ele conseguiu hackear essa IA que conseguia manipular o cara da baleia azul, mano. Olha que bagulho foda, mano. Gente, eu vou defender aqui. Eu achei legal a parada da IA, porque, tipo assim, ele pega o conceito que é o tal do machine learning e, mais uma vez, ele extrapola, né? Que não é que a IA manipulou isso, é um sentido figurativo, entendeu? Tipo assim, como a tarefa dela principal é aprender sobre as emoções humanas, ela faz, inclusive, isso com o dono dela. E aí, eles usam isso como metáfora pra dizer que é uma manipulação, mas não necessariamente uma manipulação, entendeu? Eles consideram isso uma manipulação porque o cara não percebeu que isso estava sendo feito com ele também, entendeu? Vou defender que sim, eu achei que não achei tão ruim, não. Eu vou concordar com a Gabi no que ela fala em relação esse arco, em relação a IA, não sei o quê. Porque pra mim isso entra em outro... Não que isso fosse impossível, óbvio, mas é porque a gente sabe que a gente daqui a pouco vai chegar na era das máquinas, né? Então vamos se cuidar, né? Essa é outra coisa que eu acho que enquadra no que eu falo do mangá ser galhofa, que, macho, se vai ter algum momento de inteligência artificial, tem que ter esse momento, o cara, entre aspas, sendo manipulado pela própria criação dele. Por isso que é legal ver os caras de bocas do... O quê? Eu não acredito que eu fui manipulado até agora por alguém que eu criei. Não! Tem outra coisa que eu quero mencionar, que o Gabisso perguntou do arco, que a gente rodeou esse assunto, mas eu queria mencionar. É interessante ele meio que entrar nesse assunto de computadores e falar de atualidades, como fake news, inteligência artificial, baleia azul, etc. Isso não é tanto um problema, até porque a gente sabe que obras foram... Não importa o quão atemporal uma obra é, além de assim foi feita no tempo, então ela obviamente vai ter os cacoetes do tempo em que ela está exercendo. Então, eu entendo que trazer o conceito da baleia azul traz uma atualidade pro mangá, mas mesmo assim, é aquela coisa que eu olho e digo assim, isso tá 2019, gente, na real antes, vamos ter que voltar a cabeça pro passado, gente, vai. Aquela coisa de datou o mangá, sabe? Não é um problema, pensei que não mencionei toda a história feita a partir do tempo, etc. Eu entendo que pode trazer a atenção pro mangá, que nem quando... Citando uma pessoa que não tá aqui, quando eu falei pro Mike desse mangá, não, eu tô no arco da baleia azul aqui. Engraçado, né? Engraçado. Não, mas é o arco da baleia azul mesmo. Oi? Não, pera, tô falando sério mesmo. O cara fez um mangá com a baleia azul, é isso. Assim, uma coisa que eu reclamo muito que acontece em mangá cancelado é que ele tem 2 extremos, né? Ou ele tenta ficar mudando de arco o tempo todo pra tentar trazer o leitor pra história, e aí
por isso nenhum arco acaba funcionando. O leitor não consegue se apegar a nada do arco, nem os personagens, nem os vilões, nem nada. Isso quando ele não é episódico, tá, gente? Não tô falando, tô excluindo aqui mangá episódico, de comédia, etc. Ou ele tenta. Ou ele faz assim, ele pega uma luta, tipo Ice Red Jill, e faz essa luta durar quase o mangá inteiro. Aí quando termina a luta, o mangá já tá praticamente cancelado. Ele não tem mais o que fazer pra trazer o mangá de volta, né? Ele anda sempre muito entre esses dois extremos. Eu acho que esse é o problema de muito arco inicial, né? Em algum momento eu falei, não lembro agora exatamente quando, acho que foi numa das lives da WJB, que pra mim o Undead Unluck é uma fórmula de como se faz um mangá dar certo na Jump, sabe? Ele em 20 capítulos apresenta todo mundo de Undead Unluck, ele mostra o objetivo dos caras, mostra as habilidades dele, mostra o diferencial que ele tem, evita usar diálogo pra isso, é bem único na sua arte e querendo ou não, apesar de às vezes ser meio até rápido demais, ele acaba funcionando pra como funcionam os mangás hoje em dia, né? Como os mangás contemporâneos são construídos atualmente pra funcionar dentro da Shonen Jump. E eu acho que a Annihilation não escapa desse problema, porque ele tem arcos rápidos demais. E não me pareceu ser a intenção dele fazer algo mais episódico. Me pareceu a intenção dele fazer alguma coisa mais voltada para esse mundo do hack, mas que fosse mais profunda, mais interessante, no sentido de tentar fazer uma crítica social aos problemas tecnológicos, né? Como as próprias fake news que a gente falou. E IA também. Eu queria só mencionar uma coisa do que tu falou, que é o do em relação aos arcos do mangá, o estilo de estrutura que ele resolve fazer no Annihilation, que eu não tenho um problema per se no jeito que ele faz. Eu acho até que, do jeito que ele faz, eu acharia mais interessante a coisa o que tu falou do, entre aspas, episódico, né? Eu até ficaria mais feliz com isso do que ele ter feito no mangá de introduzir os vilões na história muito rápido. Só que a gente entende pelo o retrospecto da Jump, ou até até o futuro da Jump mostrou isso um pouco. Que tipo assim, cara, não. Se tu fazer capítulos e mini arcos muitas vezes só para introduzir o mundo, introduzir como é que vai funcionar esses conflitos, introduzir como é que o protagonista trabalha em relação a esse mundo, qual tipo de inimigo ele vai enfrentar, antes dele mostrar, olha, o nosso inimigo principal é essa organização de 50 vilões. Eu entendo que para o leitor médio isso vai ser um saco, mas para mim eu acharia mais interessante ele introduzir o mundo, porque ele tem na real, não tem nem problema ele introduzir uma organização de vilões cedo. O que me incomoda é ele introduzir um cara muito foda em 7, 8 capítulos. Que a gente entende que vai ser, ok, esse cara que vai ser o oponente principal do protagonista no mangá, sabendo também, e a gente sabe também que vai ter outros 50 caras junto com ele que vão ser um pé no saco pra esse cara. Então, tu já tá aumentando muito a escala de como é que tá funcionando o mundo em, sei lá, em um volume do mangá, sabe? Eu entendi o que ele queria fazer, ele queria introduzir os personagens aos poucos, pelo menos na minha cabeça, né? E colocar eles numa organização e aí construir essa organização individualmente, né? Fazer o arco, cada personagem ter o seu arco para eles irem pro lado do vilão e aí ter um embate de um contra o outro. Imagino que ele ia fazer isso eventualmente. Eu até diria que foi muito corajoso da parte dele não ter rushado o mangá para ter um final forçado, né? Ele só continuou o mangá normalmente. Talvez Green Greens tenha o mesmo fim. Mas assim, cara, o fato dele ter. A gente vê muito mangá cancelado tentar. Ou ele faz uma crítica a Shonen Jump, né? Meio velada, assim, tipo Red Hood. Acho que Stealth Symphony faz isso, vocês leram? Não cheguei a ler Stealth Symphony. Ou ele pega e rusha o final de qualquer jeito, termina o mangá na metade, faz um monte de cagada, faz mais cagada ainda só pra o mangá ser finalizado de fato, né? Nesse caso, não, ele só manteve o arco, ele finalizou o arco que ele tinha que finalizar, continuou a história. Eu até acho isso até um ponto positivo, assim, sabe? Eu acho que não há por que você forçar um final, se não vai ficar interessante, de um mangá que já tá cancelado. E eu gosto dessa ousadia dele, né? Mas, assim, a Jump, pelo jeito, não gostou tanto, né? Porque eu só achei esse mangá que esse cara fez, mais nada. Então, o autor, no caso, né? O roteirista. Então, não sei, né? Talvez não tenha sido tão positivo. Vai saber. Precisa falar que, antes de partir pro próximo ponto, né? Eu queria mencionar como a incrível construção desse mangá, né? Que, tipo, ele apresenta o vilão principal, o Gedawan. De um capítulo, você já tem uma aura dele, né? Pô, esse cara deve ser perigoso. Ele veste esse cosplay aí, mas ele deve ser barra pesada. Cara, no capítulo seguinte, na primeira página, tá esse vilão andando pra casa do Neo pra dar um tiro nele. Cara, não tem nenhuma construção, velho. Não tem nenhuma construção de um capítulo pro outro. Só acontece, sabe? Ele coloca o vilão ali, pronto, aceita, ele tá indo ali. Não tem nem impacto pô, esse cara tá indo um tal anel. É exatamente isso que eu critiquei, velho. Não tem nenhuma tensão nesse mangá, sabe?
Ele tenta construir uma tensão, só que não existe no final das contas. É sem construção nenhuma, não tem estrutura, sabe? Cara, pra mim, um atestado de incompetência em mangá é que não busca comédia, não busca fazer coisas no diálogo, e aí é um gosto pessoal, tá? Mas enfim, eu acho um atestado de incompetência. É o cara que enche o mangá de textos porque ele não consegue fazer o mangá ser visualmente interessante a partir de determinados pontos. Ele não consegue mostrar pra gente a história de uma forma só visual. Ele precisa escrever o que tá acontecendo, ele precisa escrever as coisas pra dizer, ele precisa explicar pro leitor tudo que tá acontecendo. Não só isso, no meio de uma luta, tipo, por exemplo, ele pega e tenta falar assim, não, olha, esse cara aqui ele é do mal de organização tal, XY, esse cara aqui é bom de organização XY, esse cara aqui ele é hacker por causa disso, disso, daquilo. Aí os personagens têm que ter 3, 4 páginas de diálogo para chegar a um determinado ponto, sabe? O autor não consegue fazer isso de uma forma fluida e natural, para que a gente só leia de uma forma tranquila o mangá e consiga passar as páginas com facilidade, sabe? Que é o que Undead faz, que é o que Jujutsu Kaisen faz. E isso me deixa bastante agoniado assim quando eu vou ler uma obra, porque eu sinto que o autor ele não tem segurança do que ele está fazendo com a história, então ele tenta explicar muito, tentar ganhar muito as pessoas no diálogo, né? Não diálogos inteligentes, mas diálogos expositivos ou pouco interessantes para a história. Parece que você tá vendo o autor colocando ali uma coisa meio artificial no meio, e isso me tira muito da imersão, né? E isso foi o que mais me prejudicou em Annihilation. Não é nem um mangá com mais diálogo que a gente fez, né? Mas boa noite, Shugomaru aí, né? Um abraço. Mas ainda assim, né? Isso me incomodou bastante. Eu diria que isso é até prejudicial à arte em si, porque, tipo, o tanto texto, eu não consigo valorizar tanta arte assim, sabe? Eu sei que a arte do cara é boa, só que, cara, é tanta página de texto que isso me tirou muito do foco, sabe? Isso é até uma crítica que eu faço até a Bakuman, sabe? Bakuman tem tanta tonelada de texto inútil que me faz não apreciar a arte do Obata, sabe? Eu sinto que a arte do Obata é até desperdiçada no outro mangá. Mas enfim, Bakuman já foi, né? É porque é uma questão de. É porque isso é uma questão de que o balão de fala, o recordatório, etc, etc, são elementos não diegéticos do mangá, né? São elementos que meio que não estão inseridos na cena. Na cena eu digo, o balão ele não existe per si, não existe no cenário. Os personagens não estão vendo os balões foram introduzidos para tentar transmitir o som dos personagens ou tentar explicar o que está acontecendo na história, por meio de recordatório, etc. Por isso que eu quero só trocar uma coisa que o Talion falou de relação à fluidez, tipo assim, o mangá ser rápido de ler. Eu troco isso, porque eu não diria que o mangá ele tem que ser rápido ou lento de ler. Ele tem que ser rápido ou lento de uma forma que não seja a partir dos elementos não diegéticos. O que eu tô querendo dizer, assim, porque, por exemplo, se tu for ler um mangá de observação, de que é importante tu parar e olhar os quadros, por exemplo, tu lê algum quadrinho europeu que tem mais esse tipo de coisa, que é aquela coisa de cada quadro tu tem que gastar mais tempo do que em teoria tu gastaria no mangá. Isso é uma abordagem de história. Agora, quando tu faz com que o cara passe mais tempo olhando o quadro por motivo de texto, por motivo de um elemento não diegético no mangá, aí sim que deixa a coisa chata, entendeu? Óbvio que vai ter muitas histórias que vão saber se aproveitar disso e fazer muita coisa interessante a partir do texto. Vide, por exemplo, um exemplo bom de autor que faz isso é o Togashi, né? Mas isso é uma coisa mais complicada de se fazer, né? Principalmente de Annihilation, uma dupla de pessoas que não necessariamente novatos, mesmo que seja, mas no sentido de não só por serem novatos, mas alguém que não teve nenhum sucesso ainda na carreira até o momento, sabe? Porque o maior problema desse mangá, cara, porque não importa se tem. Se mangá. Vou falar Hunter x Hunter. Hunter x Hunter tem, tipo, nesse arco atual, cara, tem texto pra caralho, mas é um texto que vai importar pra história e fica ainda dinâmico. Aqui, cara, tanto texto que não avança a história que fica chato e não fica dinâmico, tá ligado? Eu só queria que o mangá acabasse logo. Mas é que a gente fala, né? A arte meio que não dá pra definir, o que tiver muito texto é bom, o que não tiver é ruim. Acho que isso é muito simplório e definir arte nisso acaba sendo totalmente errado. O próprio Júnior deu um exemplo de Hunter x Hunter, mas eu acho que dá pra utilizar, por exemplo, o exemplo de Witchwatch, ou o próprio Gintama, né? São dois mangás que têm muito diálogo, são carregados de diálogo, mas eles existem ali por uma razão. E às vezes o diálogo não tem uma razão no sentido de progredir a história, ele só serve de desenvolvimento ou de entretenimento para o leitor. Mas isso está dentro de um contexto.
Em Neolation, nem sempre isso está dentro de um contexto. Às vezes o diálogo ele existe porque a impressão que dá é que o autor precisa deles para poder continuar a história. Porque sem ela, o autor não saberia o que fazer, sabe? Esses mangás não, esses Witchwatch, Gintama da vida, eles colocam esses diálogos, eles fazem essas coisas conscientemente. O Witchwatch, inclusive, brinca com isso, né? De colocar capítulos com várias caixas de diálogo e vários textos gigantescos de diálogos para tentar trazer justamente a imersão na hora da comédia do mangá. E isso é interessante para a história. Às vezes isso só desenvolve o personagem, às vezes isso funciona para punchline, mas vai muito variando do que o autor quer fazer. A impressão que dá em Neolation é que o autor ele não tem muita noção do que ele está fazendo, ele está tentando, né? Imagino que por ser um estreante, claro, mas talvez seja pretensiosidade minha dizer isso, mas talvez a falta de experiência dele tenha prejudicado o andamento na história, né? Porque como o Júnior falou, fluidez não tem só a ver com ler páginas rápidas, mas fluidez também tem a ver com ser diegético ou não a história. Eu acho que meu lugar de leiga para o quadrinho, acho que uma coisa que contribui pra fluidez também é você não ter que ficar saindo o tempo todo você tá lendo e fala, cara, isso é muito absurdo. Se você não parar em nenhum momento para pensar, cara, isso é muito absurdo, já tá um pouco fluido, sabe? Esse mangá não. Esse mangá você vai lendo e o tempo todo tem muito texto, e de quando você para de ler e fala, cara, que porra é essa? E tipo, isso pra mim é ruim, porque tipo assim, você tá imerso aí do nada você quebra aquilo ali porque você percebe, realmente, isso aqui eu tô lendo um negócio bem absurdo mesmo. E, de novo, a gente começou falando sobre pegar um elemento e extrapolar, né? Como, eu não acho problema, por exemplo, queimar telefone o tempo todo. Eu não acho isso... É uma extrapolação de uma coisa que realmente aconteceu. Então, tudo bem, entendeu? Isso realmente faz sentido. Mas a partir do momento que ele começa a explicar, por exemplo, como o Thalion falou, ele começa a explicar o que é o drift. E aí, tipo assim, você começa... E, tipo, ele tira... não vou tirar o freio ABS. E aí, tipo assim, são coisas que você realmente... Aquilo ali, pelo menos pra mim, foi o momento que eu parei e falei, cara, né, realmente. Eu tenho que tirar um pouco aqui, tirar um pouco da minha imersão. Eu acho que talvez seja um pouco nesse sentido também, essa questão de não é só por ter muito texto, tem muito texto ali que não tá agregando, sabe? Na verdade, não deveria ter mesmo. Enfim. Mas eu acho que ainda assim, o cara, ele transformar um carro em manual em automático é muito foda, tá? Pra mim, eu não sei se eu tô ofendendo o que o autor queria transmitir na história, mas pra mim esse mangá, eu interpreto ele como uma paródia de mangá galhofa dos anos 80, então todo o absurdo que eu vejo eu acho o máximo, assim. Pô, o cara resolvendo... toda a cena envolvendo hackear um carro nesse arco. Só a ideia de ter um mangá de hackers, o cara resolveu fazer um racha no meio da história, eu acho isso muito foda já. Então eu dou parabéns pro Gleison, e eu fico lendo, assim, admirado. Por isso que eu volto ao que eu falei antes, na coisa do... Eu queria ver esse mangá continuando só pra ver o quão absurdo esse cara ia transformar coisas que existem no mundo, não necessariamente do cotidiano, né? Porque não é necessariamente todo mundo que vai ver racha, né? Mas no sentido de ver coisas que ele ia transmitir do mundo... não sei necessariamente do submundo ou do mundo mais atual, mais normal, assim, das pessoas, ver o quão longe ele ia trazer junto com a temática do mangá, ver como é que ele ia hackear diversas coisas, ia ser, no mínimo, criativo, talvez ruim, talvez bom, mas no mínimo, a criatividade não falta para esse cara. Não, você fez uma piadinha falando, será que se continuasse sendo publicado ele chegaria ao jogo do Tigrinho? Ele abordaria o jogo do Tigrinho. Então, assim, o Júnior falou assim, eu quero muito ver onde ele vai chegar, o que ele vai fazer, aí ele vai lá e mete o jogo do Tigrinho e fala aí, ó, o que ele chegou, Júnior? Você não pediu? Toma aí. Não Tigrinho, ia ter com certeza o arco do Patinco. Mas enfim, com tudo isso daqui, tem que fazer uma pergunta clássica aqui do Mangás Cancelados, que é importante a gente fazer, que a gente faz quase todo o programa. A gente pode... A pessoa que está ouvindo isso já meio que pode imaginar o que é, mas acho bom fazer essa pergunta para saber a resposta de cada um. Se vocês olhassem para Shonen Jump semanal, novo mangá, essa dupla de novo, vocês teriam vontade de ler um novo mangá dessa dupla? Já deixa eu adiantar aqui, ó. Não. Mano, é que eu não falei tanto porque meu ponto é esse mangá é chato, não me interessou nada, ele é genérico, ruim, tá ligado? Não. O artista, se tivesse... É igual que o artista tem um mangá na Plus, mas o roteirista é uma merda, cara. Não sei nem que esse mangá existiu também. Não. Eu não leria. Mas, por minha parte, eu gostei do mangá, mas eu não sei se eu leria porque eu não tenho ideia de como um cara desse, como o desenhista, vejo que ele é uma pessoa bem competente.
Mas o autor, eu não tenho ideia do que ele iria fazer com outro tipo de história. Ele poderia, obviamente, pulsar por um lado mais exagerado. Talvez você tá fazendo um Death Note, um novo Neolation, um novo Super Smartphone. Mas não tenho ideia de como esse cara trabalharia com qualquer outro gênero, assim. Como ele trabalharia com Hong Kong, com Battle Shonen, um mangá de esporte, etc. Eu acho que isso pode ser até mais interessante até, sabe? Eu acho que pode criar uma certa galhofa ali, sabe? Que pode ser levado em consideração a leitura. Bom, eu não ficaria animada ouvindo a assinatura desses dois. Não ficaria, caraca, mas esse mangá deles tem que ler. Mas assim, se alguém falasse, cara, eu tô lendo aquele mangá lá desses caras aqui, tá ficando bom. Aí eu leria. Apesar, tipo assim, não me causou uma impressão tão horrível como, por exemplo, causou pro Hobbes. Então, eu acabaria lendo dependendo do feedback de outras pessoas, mas eu tomar minha iniciativa pra ler não seria, não. Acho que é isso. Eu esperaria lançar 20 capítulos. Se não for cancelado, eu daria uma chance pra saber o que fez o autor se manter na Jump. Será que ele melhorou, né? Porque eu acho que ele tem ideias boas, mas executa elas muito mal. Eu acho que isso é muito por conta da falta de experiência dele em fazer mangá. Porém, não confiaria nem um pouco numa obra dele que duraria ou alguma coisa do tipo. Enfim, né? Mais uma vítima das ideias boas, mas que ficam no mundo das ideias. Porém, leria se não tivesse sido cancelado pela Jump. Se ele tivesse um mangá não cancelado pela Jump, assim. Mas logo de cara, logo que ele lançou o mangá, não leria. É isso, então. Uma aventura longa e complicada foi Neolation. Mas eu acho que a mensagem final do mangá é que quem acredita sempre alcança, né? Tá uma mensagem genérica, que nem sei se dá pra descrever que esse mangá, assim, sabe? Tipo assim, quando você pega um limão, você fala uma limonada, né? Então, se a vida te der limão, você fala uma limonada, assim. A mensagem é que o hackeamento são os amigos que fazemos ao longo do caminho. Enfim, se despedindo agora, todo mundo aqui, considerações finais. Gabi? Bom, queria dizer que eu me diverti muito comentando meu primeiro mangá cancelado. Ri muito com vocês. E só queria falar que, assim, o momento que eu percebi que esse mangá não era pra mim foi quando eu vi que a mãe tinha o mesmo cabelo do menino. E me lembrou que o Cebolinha tem o mesmo cabelo do pai, que se chama Seu Cebola. Então foi ali que eu parei de levar esse mangá a sério. E essa foi a minha experiência com o mangá cancelado. E, cara, o que eu achei mais divertido foi realmente ler um mangá cancelado. Você ficar o tempo todo tentando achar ali nas miúças o que fez ele ser cancelado. Então, foi bem interessante ter esse debate aqui com vocês. E desculpa o podcast longo para um mangá de 19 capítulos, tá, galera? É isso, beijo, até a próxima. Não se sinta culpada, não. A gente já fez pior, né? Vocês lembram Vocês lembram do Zipman? O Zipman tinha 2 volumes e o Bruto ficou 2 horas. Enfim, Gabis. Ai, faz muito tempo que eu não apareço aqui, né? Mas retornei. Mais um mangá cancelado novamente e agora eu preciso participar mais no futuro, né? E não foi o melhor mangá cancelado pra começar, né? Mas pelo menos vale a pena a leitura, pra comentar aqui com vocês, né? Eu achei engraçado muitas vezes o mangá, mas certas vezes eu achei... eu tentei muito levar a sério algumas coisas do autor, né? Mas eu acho que eu desisti de levar a sério quando o autor decidiu hackear uma impressora, algo do tipo, longe. Nesse ponto eu deixei de levar a sério o mangá. E só fui continuando mesmo. Mas é isso, o flashback pra mim foi a melhor parte, né, do mangá. A única parte boa, junto com o monge. E eu ri quando a amiga dele morreu. Eu ri porque eu não aguentei o time de tudo, velho. Ainda fico incrédulo com aquele assalto do ônibus. Mas enfim. Um beijo pra todo mundo aí e até a próxima da JB. Hobbes, tu vai comprar a coleção, né? Vou, porra, mano, nunca dá dinheiro pra isso não, porque acho que isso aqui foi lançado nos Estados Unidos, porque a Viz traduz isso aqui oficialmente. Cara, não gasto meu dinheiro não, prefiro ler, tipo, 1000 capítulos de Ayashimon do que ler, tipo, de reler de novo isso daqui, tá ligado? Porque só de ler o capítulo 1 disso daqui é chato. Pô, eu imagino na época, tipo, imagina ter o W também na época tem, tipo, lançou isso daqui e Chainsaw Man, cara. Nossa senhora, ia ser tão mais feliz. Ainda bem que eu continuei com o Chainsaw Man e já abandonei isso, tá ligado? Como eu já vou reiterar aqui, o mangá é chato, o capítulo 1 é um dos piores que eu já li, texto atrás de texto. Mano, dava pra comparar esse mangá com o Tomodachi Game, tá ligado? De tão horroroso que é. Ruim igual, mas... É isso, gente. Até mais esse vídeo aí. Tá, não? Bom, eu sempre falo, né, nos mangás cancelados que é muito bom odiar alguma coisa em grupo, é muito bom xingar em grupo alguma coisa. Nossa, é tão bom, a gente se extravasa. O mangá cancelado é uma terapia, né, cara? Ele deixa o nosso coração aliviado, porque falar mal de mangá cancelado é muito bom. É bater em cachorro morto, né, gente? Mas enfim, né? Enfim, é divertido sempre comentar, eu gosto de... É difícil a leitura, mas a parte de falar em grupo sobre o mangá é sempre legal.
a gente dá umas viajadas, é uma coisa mais descontraída também, né? Pra gente falar meio aleatório, assim, não é tão organizadinho que nem Entre Arcos, por exemplo. Mas é uma experiência legal, né? Gostei, inclusive, do grupo que se formou dessa vez, porque é um grupo bem diferente, nunca tinha gravado todo mundo junto assim. E agradecimentos ao Júnior, né, por ter chamado meio mundo e por isso torna mais imprevisível ainda quem vai participar. E também o fato de que esse mangá, né, sobre esse mangá especificamente, eu achei extremamente chato de se ler, porém teve 2 momentos que eu achei emocionante, que, cara, quase escorreu uma lagrimazinha do meu olho. Foram só 2 momentos, mas porque coisa de amizade me pega muito, eu gosto muito de ler coisas com amizade. Mas, assim, foram 2 momentos só e o resto eu achei muito, muito chato, muito maçante de se ler, né? E, enfim, o mangá, como eu falei antes, boas ideias, péssima execução, básico e, enfim, né? Tristeza, né? Mas o lado bom é que, como disse a Gabi, o verdadeiro hackeamento são os amigos que nós fazemos pelo caminho. Exatamente. E é isso. Tá tudo aí na descrição para você conferir as redes sociais de cada um, além das redes sociais do WJB, canais parceiros, canal de cortes, Apoia-se, Aurelo, PicPay, etc, etc. E deixa um like, se possível, dá 5 estrelas no Spotify. Se quiser compartilhar e se inscrever no canal, seria ótimo também. E dar uma seguir no Spotify também. E é isso, porque é isso. Tchau, galera. Uou!